where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no culto A Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. E continuamos aí, nós já estamos em novembro, irmão, tá passando rápido o tempo, hein? Estamos em novembro, primeiro culto do mês, hoje é um culto muito especial para nós, o culto de ceia. Então já estou avisando agora de início para você correr lá, pegar seu suco de uva, preparar seu pão, para que no final do culto você possa estar ceando conosco. Isso é muito importante e eu espero que você faça esse ato aí com a gente no finalzinho do culto, tá bom? Então aproveitando, nós estamos agora, iniciando esse mês de novembro, mas continuamos com a nossa série Andando com Deus. Aí você manda aqui pra gente também nos comentários se você está gostando dessa série, se você está aprendendo, se tem sido edificante para a sua vida. Coloque aqui nos comentários para a gente, isso é muito importante. E também não deixe de evangelizar. Encaminhe aí para um amigo, para um familiar, curta esse vídeo e compartilha. Eu tenho certeza que assim como está abençoando a sua casa, a sua família, vai abençoar a casa e a família de alguém também. Então faça isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e de compartilhar aí a nossa série Andando com Deus. Não vamos nos esquecer também que depois do culto nós temos a nossa sala de oração, que é uma live que acontece lá no Instagram, @CGSãoMateus. Então é bem legal que você coloque seus pedidos de oração, mas que depois você esteja lá orando conosco, que isso é muito importante. Nós apresentamos os pedidos, oramos e durante a semana nós vamos intercedendo. E você que recebeu o seu testemunho, não deixe de mandar aqui pra gente, para edificar a fé do irmão. Amém? Posso contar com você? E mais um recadinho também super especial, que Deus tem dado muita graça e muita misericórdia aí para nós, é a nossa célula online. Ela é focada aí para você que mora em outra cidade ou que não consegue participar de uma célula presencial. Ela acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, onde nós nos reunimos pelo aplicativo do Meet e aí a gente compartilha aquilo que Deus trouxe ao nosso coração na palavra de hoje, oramos uns pelos outros e tem sido uma bênção. A gente tem aí se conhecido melhor mesmo à distância e a gente tem tido testemunhos, relatos de que Deus tem operado aí, tem estado entre nós. Então eu espero você, se você quer participar da nossa célula, manda um WhatsApp lá na Comunidade da Graça, vai aparecer aqui embaixo o númerozinho certinho, ou escreva aqui nos comentários também que a gente vai entrar em contato com você, mas não deixe de participar, de fazer uma visita pra gente, tá bom? Então corre lá, prepara seu cálice, mais uma vez seu pão, não esquece de participar da ceia conosco e eu deixo você agora no momento de adoração a Deus, para depois que você seja ministrado aí pelo Espírito Santo, com a palavra que vai ser ministrada pelo pastor Fábio. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém, querido? Então, um beijo, um abraço e até mais. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Quem será digno de abrir o livro e desatar os selos? Aleluia, há somente um digno de fazer isso. Há somente um que é digno, aleluia, de abrir o livro e desatar os selos. O Cordeiro Santo de Deus. E é a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós exaltamos, é a Ele que nós queremos dar a honra, a glória, a força, a majestade e o poder. Aleluias, aleluias, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Glória, força e poder. Honra, 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 glória, força e poder. Ele é santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, o nosso culto de toda quarta-feira para abençoar sua casa, abençoar sua vida, né? Não esqueça de compartilhar esse link com seus amigos, já manda lá para os seus amigos agora mesmo, também já deixe o seu like, dê o seu joinha aí, né? Isso é importante para a gente, para a divulgação deste vídeo. Vá colocando aí também no chat, queridos, o seu pedido de oração. Às vezes está tudo bem com a sua vida, com a sua casa, mas você tem um parente, tem um familiar que está precisando de oração. Coloque aí no chat o seu pedido de oração, porque assim que acabar aqui a nossa transmissão,
nós vamos lá para a nossa sala de oração no Instagram, no @CG São Mateus. Então é importante que você participe conosco também depois lá na nossa sala de oração, esteja lá orando com a gente. Nós queremos abençoar sua vida. Durante a semana nós continuamos orando pelo seu pedido de oração até que você seja abençoado, amém? Então hoje é o nosso primeiro culto do mês de novembro. Nós continuamos com a nossa série de mensagens Andando com Deus, com base no livro de Atos, né? Então tem sido uma bênção. Coloque aí no chat se você está estudando o livro de Atos, se você está acompanhando essa série de mensagens, né? O que você está achando, se está sendo uma bênção para a sua vida, para a sua casa. Coloque aí no chat também para a gente saber de onde você é, se você participa da nossa célula online, né? Se identifique aí. Quero reforçar o recado também que hoje é o nosso culto de ceia. Então prepare o seu cálice com o suco de uva, o seu pão para a gente cear no final do culto. Amém, queridos? Vamos orar para nós irmos à palavra. Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que todas as quartas-feiras estão assistindo, estão participando do nosso culto. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ensine a andar com o Senhor, a ser instrumento de salvação, de bênçãos para outras vidas, assim como o Senhor foi na igreja primitiva. Que o Senhor seja neste tempo, na nossa geração, no nosso tempo. Usa a nossa vida, encha-nos com Teu Espírito Santo, revela a Tua vontade ao nosso coração, que possamos entender o nosso propósito de vida, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Traga ao nosso coração, Espírito Santo, a Tua verdade, a Tua palavra, que ela nos cure, que ela promova em nós libertação e que sejamos abençoados nesta noite, que o Teu nome seja exaltado nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então o tema para esta noite, para esta palavra, nós estamos na série Andando com Deus, mas toda quarta-feira a gente traz o tema da mensagem. O tema para esta noite é Guiados pelo Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos conversar, como ser guiado pelo Espírito Santo, como ouvir a voz de Deus, né? Como podemos fazer para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Por quê, queridos? O livro de Atos, ele revela o início da história da igreja primitiva, né? Lá como começou com a chegada do Espírito Santo, né? O livro de Atos revela que por 40 dias, né, após a sua ressurreição, né, houve a gloriosa ascensão de Jesus Cristo aos céus. Né? Jesus foi para o céu, foi elevado ao céu com o seu corpo físico, na presença de 11 dos seus apóstolos. A gente vê isso lá logo no primeiro capítulo do livro de Atos. E os teólogos declaram, né, até que o livro Atos dos Apóstolos poderia se chamar Atos do Espírito Santo, né, porque os apóstolos realizavam grandes milagres pelo poder do Espírito Santo atuando através da vida deles, né? Então o livro de Atos ele dá uma grande ênfase no agir do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, capacitando os apóstolos a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Então nós podemos ver também no livro de Atos que Jesus andou, né, com a humanidade lá com os seus discípulos antes de morrer na obra da cruz, né? A gente vê lá nos evangelhos também. Depois ele apareceu aos seus discípulos, andou com eles por 40 dias, né? Dando prova de que estava vivo e falando com eles acerca do reino de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas, para a vida de cada um de nós, né? A vontade de Deus para a sua igreja. Então nós vemos também no livro de Atos que a promessa se cumpriu. Deus enviou o Espírito Santo para estar com os homens, para andar com os homens, para andar conosco,
né? Então se cumpre também a promessa de Jesus lá em Mateus 28:20, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, através do Espírito Santo que habita em nós, que faz morada dentro de nós, Jesus está andando conosco. Nós estamos andando com Deus, queridos, né? Você não está largado à sorte deste mundo, você não está sozinho, mas o Espírito Santo está com você, o próprio Deus, o Criador anda com você, desde quando você levanta até a hora que você vai dormir, né? O tempo todo, 24 horas por dia, o Espírito Santo está com você, né, para ajudar você a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a experimentar as maravilhas do Senhor a seu respeito. Amém, queridos? Então hoje nós vamos ver aqui como ser guiados pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, nós vamos ler do 4 até o 8, né, os versículos. Vamos lá? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Então nós vemos aqui nesses versículos que Jesus estava comissionando os seus apóstolos a continuarem a sua obra, né? E que eles precisavam receber poder para testemunhar, para realizar a obra de Deus. Então a morada do Espírito Santo em nós é que nos capacita a viver como uma nova criatura, a viver a vontade de Deus, a manifestar o reino de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para manifestar a vontade de Deus, o reino de Deus, os dons espirituais. Nós precisamos da capacitação do alto, do poder do Espírito Santo. Então, quanto mais o Espírito Santo, quanto mais eu tiver relacionamento com o Espírito Santo, mais experiências com Deus eu terei. Então é necessário buscar o Espírito Santo, orar para que Deus nos encha com o Espírito Santo, porque os apóstolos naquela época, eles tinham um relacionamento assim com o Espírito Santo de tal maneira que eles não conseguiam deixar de falar daquilo que eles estavam ouvindo e daquilo que eles estavam vendo, através do agir do Espírito Santo na vida deles. Então, quanto mais eu andar com Deus, quanto mais eu expressar o amor e o caráter de Jesus, mais autoridade eu vou ter para testemunhar de Cristo, para testemunhar do reino de Deus. Mais autoridade eu vou ter no meu próprio testemunho de vida. Por quê? Porque eu sou um homem, eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo, eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Então eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo, estar sensível à sua voz, à sua direção. O Espírito Santo diz aqui, né, a Bíblia, que ele veio habitar em nós para conduzir a nossa vida, para nos capacitar a praticar a palavra de Deus. Por isso é importante que você, que nós estejamos atentos à direção do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas como ouvir a voz do Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos conversar nesta noite também. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós para nos capacitar e nos fazer lembrar de todas as promessas de Deus, da palavra de Deus, a recebermos direção de Deus através da sua palavra. Então nós precisamos andar com Deus, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Beleza, queridos? Porque está escrito assim
lá em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se você nasceu de novo, se você teve a experiência da conversão, aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você se batizou, o Espírito Santo habita dentro de você. Então você agora é um homem e uma mulher guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então o Espírito Santo, ele não quer somente guiar a nossa vida no sentido de falar, vá para a direita, vá para a esquerda, mas também o Espírito Santo habita dentro de nós e quer guiar a nossa vida, quer conduzir a nossa vida para testemunhar de Cristo Jesus, para dar continuidade na obra do Senhor, para nos capacitar a ser essa testemunha de Cristo. Amém, queridos? Então, quando Jesus disse, serão minhas testemunhas, ele estava dizendo, vocês vão dar continuidade na minha obra, vocês vão dar continuidade na vontade de Deus, do meu Pai. Por isso ele quis nos capacitar. E lá em João 15,5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós precisamos estar enxertados na videira, tendo relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, porque é isso que vai nos capacitar a testemunhar do Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus. Então por isso é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Que nível de relacionamento você tem com o Espírito Santo? Você conhece a voz do Espírito Santo? Você sabe ouvir o Espírito Santo? Você tem ouvido o Espírito Santo? Você acha que isso é importante para você? Coloque aí no chat, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero aprender a ouvir o Espírito Santo. Já imaginou, queridos, o próprio Criador, o Criador dos céus e da terra, guiando a nossa vida, conduzindo a nossa vida, nos ensinando o que devemos fazer? Isto é possível através de um relacionamento com o Espírito Santo. Como ser guiados pelo Espírito Santo? A maneira mais segura de ouvir a voz do Espírito Santo, de ser guiado por Ele, é através da sua palavra. Nós precisamos aprender nas Escrituras a como ser guiados pelo Espírito Santo, porque a palavra fala conosco, ela é viva, ela é eficaz, é a voz de Deus, é o verbo encarnado, Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Então você pode ser conduzido através da palavra, é a maneira mais segura de ouvir Deus falando com você. Lá em Salmos 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos dá direção, que traz luz àquilo que precisamos fazer. Então você pode e precisa ser guiado através da palavra de Deus. É o Espírito Santo da mesma forma falando ao seu coração, através da palavra. Então como ser guiado pelo Espírito Santo? Através da palavra do Senhor. Primeiro, querido, nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo, com Deus, através da sua palavra. Nós mistificamos muito esse relacionamento com o Espírito Santo, queremos muito ouvir uma voz, aquela voz, servo meu, eis que te digo, mas constantemente o Espírito Santo está falando ao seu coração através da palavra. É muito simples ouvir, ser conduzido e ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Precisamos primeiro aprender a receber direção de Deus por meio da sua palavra, sermos fiéis no pouco, obedecer aquilo que já sabemos, sabe, as orientações que existem na palavra de Deus. Se nós formos fiéis a esta orientação, estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Ele já tem falado a você, faça isso, não faça isso, e quando nós praticamos isto, é o mesmo que ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão, é ouvir a palavra do Senhor. Ele
está conduzindo a sua vida, Ele quer guiar a sua vida. O Espírito Santo habita em nós, diz as Escrituras, para nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Então, quando você lê a palavra e recebe uma direção, é o próprio Deus falando com você, guiando a sua vida, dando direção a você, né? Mas a gente acha que Deus não fala com a gente, porque a gente não ouve uma voz, né, de forma audível ali, servo meu, né? Volto a dizer, a gente mistifica isto, mas é simples, irmãos, é de uma maneira simples que Deus fala conosco. Sabe, a Bíblia fala para nós, nos orienta, mas a gente quer ouvir a voz, não faça isso, não faça aquilo, olha, né? A gente quer ver anjos, a gente quer assim que o mundo espiritual seja da maneira que a gente vê em filmes. Não, queridos, de maneira simples, Deus quer conduzir a sua vida, Ele está falando através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então, se a gente quer ter um nível maior de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo, precisamos ser fiéis no pouco. O que é o pouco, né? O que é mais simples é ler as Escrituras, observar os mandamentos, aquilo que Jesus está orientando através da tua palavra, ter um relacionamento com Deus através da palavra, querido. Anote isto, receba isto para o teu coração. Não queira ter um nível, um tipo de relacionamento com o Espírito Santo da qual você ainda não está pronto. Antes de desejar ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir vozes, primeiro eu preciso desejar conhecer a Deus através da sua palavra. Primeiro eu preciso desejar conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. É uma forma segura, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Precisamos nos render à direção do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Do que adianta eu querer ouvir a voz falando comigo, se no pouco, quando eu leio a palavra e ela me orienta, eu me nego a fazer a vontade de Deus em relação à sua palavra? Quando a palavra diz perdoa, eu não quero perdoar. Será que eu só vou conseguir perdoar se eu ouvir uma voz? Servo meu, perdoa o teu irmão. A própria Bíblia já ensina isto. Então, se eu for fiel à direção de Deus através da sua palavra, Ele vai me levar a níveis maiores. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus, porque quando eu obedeço à palavra de Deus, eu estou sendo uma pessoa que é guiada, direcionada, conduzida pelo Espírito Santo. Amém até aqui, queridos? Vamos para o próximo. Olha o que diz Filipenses 2,13. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle, de acordo com a palavra de Deus. Ele vai direcionando a nossa vida, e a gente ainda acha que o Espírito Santo nunca falou conosco, porque nunca ouvimos a voz de Deus, mas constantemente Ele está lá falando. Todos os dias que você lê a Bíblia, Ele está falando com você através da sua palavra. Sabe quando você lembra de uma promessa de Deus em relação a uma dificuldade que você está enfrentando? É Deus direcionando a sua vida, é o Espírito Santo falando ao seu coração, dizendo o que você deve fazer, animando o seu coração através da promessa dEle, na palavra de Deus. Ele está falando com você. Sabe quando você sente que você está fazendo algo errado, porque você lembrou de um versículo que diz que não pode fazer aquilo? É o Espírito Santo lembrando você, falando ao seu coração, mas você acha que é coisa da sua cabeça, que é coisa da sua mente, porque você não ouviu a voz. Creia na palavra de Deus, creia na direção dada pela palavra do Espírito Santo. Ele pode falar de forma audível com você? Pode, já fez isto, né? A Bíblia registra. Nos dias de hoje tem pessoas que têm esse tipo de experiência de ouvir a voz de Deus, né? De uma forma audível, falando como eu estou falando com você. Mas comece por baixo, comece pela palavra do Senhor, sendo obediente à direção que Ele já tem te dado nas Escrituras, na palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz não faça isso, não pegue isto, não olhe isso, não, é o Espírito Santo alertando você para não fazer,
E aí quando você se torna obediente, quando você pratica aquilo que leu, aquilo que você ouviu através de uma mensagem, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Mas porque não ouvimos uma voz, não valorizamos esta direção, não valorizamos a direção de Deus através da sua palavra, mas Deus continua falando ao seu coração. Você já sentiu vontade de orar? Você não sabe porquê, mas de repente bate uma vontade de orar, vem aquele pensamento, você precisa orar por alguém, você lembrou de um parente, de uma situação, e você às vezes é despertado de madrugada para orar. É o Espírito Santo conduzindo a sua vida à oração, querendo que você ore, está falando com você, vamos orar, vamos orar. Então nós precisamos estar sensíveis a este agir, sabe? Alguma vez você já sentiu vontade de abençoar um irmão com um bem material, dar uma oferta a um irmão, dar um sapato para o irmão, dar alguma coisa que você tem para um irmão, ou para uma pessoa, alguém no farol, ou um vizinho, alguém na rua? Você já sentiu vontade de abençoar esta pessoa? É o Espírito Santo conduzindo a sua vida, despertando você o efetuar. É Ele quem opera em nós, é Ele que desperta esta vontade. E pode ter certeza que é de Deus, porque o Espírito Santo nunca vai conduzir você a fazer algo contrário à palavra de Deus, nunca. Você acha que é o diabo falando ao seu ouvido? É o diabo colocando o sentimento no seu coração para você ofertar na vida do irmão? Quando a gente sente essa vontade, o que a gente faz? Em vez da gente ir lá e abençoar o irmão, a gente repreende. Não é de Deus, não é de Deus. Mas não, queridos, é o Espírito Santo. Então ande sobre aquilo que você já sabe, sobre a palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando ao seu coração. E depois o Espírito Santo vai te levar a níveis maiores, a ter um relacionamento com experiências maiores com o Espírito Santo, porque estamos sendo fiéis no pouco. É muito importante você pegar e orar de manhã, sabe? Desenvolva esse relacionamento com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te ensine sobre as tarefas que você tem para realizar neste dia, no período da manhã, no período da tarde, mas comece o seu dia na dependência do Espírito Santo. Peça a Ele: Senhor, me dê uma promessa, me ensina o caminho que eu devo andar, o que eu preciso fazer para resolver essa situação, como eu vou resolver essa situação. E Ele vai te dar uma palavra, Ele vai fazer você lembrar de uma promessa, Ele vai conduzir a sua vida a cada necessidade sua. Deus é poderoso para te ensinar a resolver essas questões. Isto é ser conduzido com o Espírito Santo, porque Ele habita em nós para nos ensinar. João 14:26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Da promessa de Deus, da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, queridos, nunca vai orientar você, conduzir você a fazer alguma coisa diferente da palavra de Deus, diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele jamais, anote aí, o Espírito Santo jamais contradiz a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras. A Bíblia diz assim em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando não temos conhecimento das Escrituras, queridos, não sabemos quem está falando conosco. Se é Deus, se pode, se não pode, se é o Espírito Santo falando conosco, se estamos ouvindo a voz do inimigo, se é o diabo querendo lançar dardos sobre nós, setas sobre nós, se é ele lançando pensamento na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente não conhece as Escrituras. Agora, quando eu sou um conhecedor das Escrituras, quando eu sei das promessas do Senhor, será fácil para eu identificar se é o Espírito Santo falando ao meu coração, se isso vem de Deus, se é da vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. Primeiro passo para eu saber se o Espírito Santo está falando comigo, se está falando com você, é se está de acordo com a palavra de Deus. Está na Bíblia, é da vontade de Deus, está de acordo
com as promessas do Senhor? É o Espírito Santo falando ao seu coração, falando à sua mente. Segundo sinal para saber se o Espírito Santo está falando com você para conduzir a sua vida: será que eu poderia convidar o Espírito Santo para fazer isto comigo? Para participar disto comigo? Jesus faria isto que eu estou querendo fazer? Se é impróprio para Ele, também é impróprio para você. Não é da vontade de Deus que você faça isso. Entende, queridos, como é importante a gente conhecer a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo falando conosco através da palavra? Terceiro sinal para eu saber se é da vontade de Deus, se o Espírito Santo está falando com você, se está falando comigo, você pode agradecer a Deus por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você tem vontade de fazer. Você pode dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque eu vou abençoar alguém, ou eu vou pegar alguma coisa. Você pode orar e agradecer a Deus por isto? Se você pode, é da vontade de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Seja conduzido pela promessa do Senhor, pela palavra do Senhor, e você será guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao comer do pão, que aponta para a obra da cruz, para o perdão dos meus pecados, para curar as minhas enfermidades, quando eu participo da ceia, quando eu como o pão pela fé na obra da cruz, eu recebo cura para as minhas enfermidades, porque está escrito que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Quando eu bebo o cálice, o sangue da nova aliança, eu estou crendo que Jesus perdoou todos os meus pecados e que me fez uma nova criatura, e um dia estarei com Ele para sempre, para toda a eternidade. Amém, queridos? Senhor, obrigado pela obra da cruz, obrigado por aquilo que o Senhor realizou a meu favor. Hoje nos lembramos da obra da cruz, te agradecemos pela cura das nossas enfermidades, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos o pão, consagramos o cálice para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão, beba do cálice. Beba do cálice com a sua família. Senhor, obrigado pela tua palavra, que sejamos curados nesta noite, sejamos libertos para a glória do teu nome. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos estudos, abençoa a vida dos meus irmãos que estão participando conosco. Que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vejo você na nossa live de oração. Não esqueça de pôr aí o seu pedido. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Tchau, querido irmão. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue
hoje livre. Palmas.